E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 1, nós vamos estudar hoje. Atos capítulo 1, do versículo 23 ao 25. Atos capítulo 1, versículo 23 a 25, a palavra de Deus nos diz assim: Então apresentaram dois, José chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido para assumir lugar nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Olha que texto curioso. No mínimo curioso, eu diria assim. Você encontra aqui, depois de uma grande experiência que os discípulos têm com Jesus pedindo para que eles fiquem em Jerusalém, até que lhes seja concedido o Espírito Santo, depois desses 40 dias que Jesus fica com eles, ensinando, comungando, tendo esse privilégio de conceder a sua presença à mesa e diversas outras experiências espirituais, de repente eles lembram de um texto. Pedro provavelmente lembra desse texto, você vai encontrar ele discursando aqui para os seus discípulos, e ele cita um texto do Salmo 109, 6, e ele se apropria desse texto e começa a fazer uma interpretação e aplicação do texto, para que esse lugar que está vazio, que é o lugar de Judas, seja preenchido. Os discípulos estão em 11, e ele faz então esse apelo para um pouco mais de 120 pessoas que provavelmente estão reunidas em uma congregação aqui, eu não diria uma igreja, mas estão reunidas para buscar a face do Senhor. E essas 120 pessoas provavelmente são as mesmas pessoas que caminham com Jesus ou caminharam com Jesus ao longo desses 3 anos. Eles querem preencher então essa vaga. Eles estão em 11 e querem que sejam 12 discípulos. E é muito curioso isso aqui, pelo menos para mim é bastante curioso. Por que 12? Talvez você me pergunte. Bem, eu já fiz essa pergunta para mim mesmo, mas por que 12? Bem, aí eu vou estudar um pouco do Craig Keener, vou estudar um pouco de Champlin, vou estudar um pouco de outros comentaristas que eu tenho acesso, e esses comentaristas vão dizer que, talvez de uma forma didática, Pedro então convoca essa reunião, chama essas pessoas para que eles tomem lugar, ou escolham alguém para tomar lugar desse discípulo que foi um traidor, né? Que fez do seu lugar algo até sujo por causa do seu coração, que estava mais cheio de coisas da terra do que coisas do céu. E é interessante porque o 12 também é uma referência dentro dessa cultura, da cultura judaica, de uma boa administração. E essas coisas são bem interessantes, são super curiosas para mim, chamam bastante a minha atenção nesse sentido. Mas talvez não tenha nada a ver com isso. Talvez eles querem mais um para completar 12 no colégio apostólico, para fazer uma referência ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento é sabido que eram 12 tribos, e essas 12 tribos então representavam uma totalidade do povo. Talvez aqui então é uma referência a essa totalidade do Antigo Testamento, que é representada agora no Novo Testamento, para trazer validade para o ministério apostólico. Pode ser uma outra hipótese, na verdade é uma hipótese levantada por esses comentaristas. Mas o fato é que diante de nós está um grande problema, um grande dilema institucional. Eles querem resolver essa dificuldade. E a primeira coisa que nós olhamos nesse texto é a lição que nós precisamos cravar no nosso coração, semear na nossa mente e buscar dia após dia na nossa prática de vida. Primeiro, ore. Primeiro, ore. Olha só, o versículo 22 e 23 nos diz assim: Então apresentaram dois,
José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Primeiro, ore. Antes de tomar qualquer passo difícil, qualquer decisão difícil, primeiro, ore. É o que os discípulos nos incentivam a fazer. É o que essa igreja está nesse grande movimento de oração nos incentivando a fazer. Primeiro, orar. Quantas pessoas eu já atendi no meu gabinete, na minha sala, que oraram depois. Oraram depois de se casar e não oraram antes para perguntar para o Senhor se era da vontade de Deus. Oraram depois que entraram no negócio e não perguntaram antes se deveriam entrar nesse negócio para descobrir se era a vontade de Deus. Oraram depois de ter feito um grande investimento, mas não oraram antes para saber se esse grande investimento ia glorificar o nome de Deus. Oraram depois de tomar alguma decisão e não oraram antes de tomar essa decisão, e por causa disso as suas vidas se tornaram tristes, frustradas, como se nada fizesse mais sentido. Por isso, ao olhar para esse texto e olhar para a posição de todos esses discípulos e o colégio apostólico reunido, os 11 apóstolos, mais centenas de discípulos reunidos aqui, eles antes, primeiramente, oraram. E eu fico imaginando aquela quantidade gigantesca de gente que tinha caminhado com Jesus, que tinha visto Jesus, que tinha servido ao lado de Jesus, e de repente somente essas duas pessoas são eleitas por todos eles. José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. Olha o tanto de qualidade que tem esse José. José, que também era chamado de Barsabás. Barsabás, esse nome Barsabás pode significar filho do sábado, ou filho da calma, do descanso, da tranquilidade. Esse Justo, fica muito claro que era evidente, era uma característica que se revelava em José. E Matias, um outro homem piedoso, santo, que buscava a vontade de Deus e que era bem visto por todos os discípulos e pela comunidade dos apóstolos. E é interessante porque eles não simplesmente decidiram, eles oraram antes. Primeiro oraram. Mas como é para você aí, que está em casa? Você primeiro faz, depois você ora? Você primeiro toma a decisão, depois você vai perguntar para Deus se é realmente aquilo que Deus quer que a sua vida revele dele? Eu fico, às vezes, dando umas risadas em casa, quando a gente está na hora do almoço. O pessoal chega com fome. Lá no Pará a gente diz brocado. O pessoal senta à mesa brocado. Olha para aquele pratão de comida, e a minha esposa cozinha muito, 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 muito bem. E aí o pessoal já quer cair devorando o negócio. E eu falo, opa gente, calma aí. Vamos primeiro orar. E aí os meus filhos falam, pai, não dá para a gente comer antes e orar depois? Sabe, às vezes para a gente é assim também. Nós queremos desfrutar antes daquilo que aos nossos olhos é uma grande bênção, e orar depois, e perguntar para o Senhor se é da vontade dEle, se Ele realmente está naquele negócio, se Ele está envolvido naquele processo, se Ele está nos direcionando para o caminho certo, que é o centro da sua vontade. Como é que tem sido aí para você antes de tomar uma decisão difícil? Você tem orado primeiro? O grande desafio ao olhar para os discípulos é orar primeiro. Ore primeiro. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não haja pelos seus impulsos. Não haja pelas paixões da sua carne. Não haja pelos interesses
que talvez envolvem e enchem o teu coração, interesses que envolvem coisas do mundo, terrenas, falíveis e finitas. Mas ore antes de tomar a decisão mais séria da sua vida, ore antes de tomar qualquer decisão que seja, ore antes. E ao olhar para o versículo 24, ainda descobrimos: e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Qual desses dois? Porque o Senhor conhece o coração de todos. Ore primeiro, ou primeiro ore, pois só o Senhor conhece as intenções do coração de todos. Os discípulos não se precipitam. Os discípulos não tomam decisão por aquilo que os seus olhos estão mostrando ou revelando para eles. Os discípulos não agem por impulso. Os discípulos não vão viver ou ver de acordo com os seus olhos, ou viver de acordo com a sua vontade, mas vão desejar, encontrar e descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só Deus conhece o coração de todos. O Salmo 139 vai descrever isso claramente, dizendo que antes de nós nascermos, o Senhor nos sonda e nos conhece. Antes de termos qualquer forma, quando éramos ainda algo informe, Ele já contemplava aquilo que Ele via em nós de belo. E eu, ao olhar para esse salmo, imagino cada célula se multiplicando, e Deus dando nome para aquelas células, se alegrando com a beleza dessa criatividade divina em formar o homem. E a mulher, obviamente. Que coisa incrível! Eu não consigo nem imaginar como Deus olha toda a complexidade humana. Se você olha para o corpo humano, e você começa a fazer algumas pesquisas nessa área de fisiologia, você começa a perceber a grandeza e a complexidade que envolve todo o ser. É incrível. É de fazer o queixo cair. E quanto mais você pesquisa, quanto mais você mergulha nesse mundo, mais coisas extraordinárias você descobre. E mais a criação e o poder criativo de Deus se revela. Mas por que então orar depois? Primeiro ore, porque o Senhor conhece a intenção dos corações das pessoas. Porque tudo isso que Deus contempla é difícil demais para nós contemplarmos. É difícil demais. Eu lembro que o meu irmão uma vez me ligou, lá do Pará, e ele falou assim: eu estou querendo comprar um caminhão, e a empresa que eu estou querendo comprar aí de Curitiba, eu queria que você fosse lá conversar com as pessoas, e nessa conversa percebesse se tem algum tipo de engano, se tem alguma maquinação, se tem alguma maldade no discurso deles. E eu inocentemente aceitei o desafio do meu irmão e fui lá para esse lugar. E é interessante porque toda a conversa parecia muito agradável, era muito doce, o discurso era envolvente, as pessoas eles mostravam fotos, eles mostravam todo um destaque que eles tinham das máquinas que eles tinham interesse em vender e tudo mais. E eu fui envolvido com aquela lábia, sabe? E aí eu saí da reunião, meu irmão me ligou, eu falei: olha, parece que é do bom e do melhor aqui o negócio. Então, por mim, você pode fechar o negócio. Bem, meu irmão fechou o negócio. Alguns meses foram passando. Aquela empresa não respondia mais o meu irmão. A conversa mudou completamente diferente. Era outra. Ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha investido. Ele nunca mais conseguiu falar com esse pessoal. Foi um golpe terrível e eu estava no meio disso tudo. Me senti a pessoa mais culpada
culpada do mundo por ter envolvido meu irmão numa situação dessa, por não ter tido capacidade de avaliar aqueles comportamentos, aquele cenário que parecia tão lindo e que na verdade se revelou um cenário de destruição, de roubo, de mentira, de engano. Terrível. Sabe, nenhum de nós tem essa capacidade de fazer avaliações a partir daquilo que se vende para você. Na verdade, a gente pode até estudar muitas coisas para tentar descobrir um comportamento padrão, uma expressão facial padrão, um gesto padrão. Eu gosto de estudar essas coisas. Mas é interessante, porque mesmo você estudando, conhecendo, se esforçando para compreender os padrões, uma hora ou outra você vai estar meio desligado. E pela emoção do momento, pelo ar que te envolve, você acaba sendo engolido por uma grande farsa. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu posteriormente com o meu irmão. Por isso, ore antes. Ore antes. Ore primeiro. Os discípulos, diante dos discípulos, estavam duas pessoas, José e Matias. Eles sabiam que os dois mostravam um comportamento exemplar, uma busca por Jesus exemplar, um desejo de servir ao Senhor de forma exemplar, tanto que dos 120 que começaram o ministério ao lado de Jesus, esses dois foram escolhidos como os preferidos de todos eles. Mas Deus revelou, apesar de todas as características de José, que recebe até mais características do que Matias aqui. Olha só o versículo, e orando, o versículo 23, e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, chamado Justo, e Matias. Parece que Matias estava ali, estava no meio da briga, tinha sido eleito, o pessoal gostava dele, mas aí não tinha tantos adjetivos assim. E é interessante, porque quem Deus escolhe para substituir e compor o colégio apostólico é Matias. Não tem nada contra José. A gente não percebe, não vai encontrar depois o texto bíblico se referindo de uma forma danosa a esse José. Mas o fato é que todas essas características que foram acentuadas aqui pelo escritor do texto sagrado, talvez tenha esse propósito, nos fazer refletir também que nós não conhecemos o coração das pessoas. Primeiro, ore. Se você vai tomar uma grande decisão, primeiro ore. E se você deseja que o Senhor revele para você algo que está aí na sua cabeça, como uma pulguinha atrás da orelha, primeiro ore. E é interessante porque o mesmo versículo vai nos dizer, e orando, versículo 24, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Mostra, Senhor, qual desses dois está no centro da tua vontade. Mostra, Senhor, qual desses dois é que o Senhor quer, que o Senhor deseja para que componha o colégio apostólico. Mostra, Senhor, qual desses dois precisa ocupar esse papel e esse lugar de liderança. Mostra, Senhor, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Mostra. Primeiro ore, para que a vontade de Deus se revele a você. Então, ore antes de dar qualquer passo difícil. Ore, pois só o Senhor conhece o coração e a mente das pessoas. E primeiro ore, para que a vontade de Deus se revele a você. Como é que tem sido aí com você? Quais são as decisões difíceis que você tem tomado, baseado no seu próprio conhecimento, baseado na sua força, baseado nas experiências que você tem, baseado, quem sabe, nos títulos que estão grudados na sua parede? Diz aí,
Como é que tem sido para você ao se relacionar com pessoas? Você tem julgado imediatamente? Ou você tem orado e talvez refletido que aquele comportamento que talvez te prejudicou, uma palavra que saiu da boca daquela pessoa que te machucou, de repente só reflete uma história de dor e sofrimento? Você tem orado primeiro para que a vontade de Deus se revele? Ou você tem tomado as atitudes primeiro e depois orado para que a vontade de Deus seja moldada à sua vontade? A impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas primeiro fazem e depois oram para que a vontade de Deus se amolde à sua própria vontade. Eu queria orar hoje por pessoas que, assim como os apóstolos e todos os discípulos reunidos aqui nesse texto, querem orar primeiro, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer decisão, seja a mais simples ou a mais difícil possível, mas pedindo sabedoria que vem do alto. Eu quero orar por pessoas que desejam, que querem hoje, que esse discernimento do Espírito Santo inunde o seu ser, para que não julgue mais com tanta velocidade as pessoas que estão ao seu redor. Como é rápido esse julgamento. Alguns estudiosos, inclusive, vão afirmar que nós fazemos esse julgamento nos 9 primeiros segundos, quando nós encontramos uma pessoa. Uau! Nós fazemos um pré-julgamento e fazemos um julgamento posterior a partir dessa percepção que nós temos nos primeiros 9 segundos. Mas será que o nosso julgamento é baseado nas coisas que Deus nos revela ou baseado nas coisas que nós achamos que sabemos? E vamos orar para que a vontade de Deus se revele. Os discípulos queriam fazer algo nobre, queriam servir ao Senhor e estar no centro da vontade do Senhor. Por isso, primeiro, eles oraram. Então, eu quero que você coloque aí agora, diante do altar do Senhor, aquilo que você precisa hoje colocar diante de Deus, para que a resposta de Deus te ajude a tomar a melhor decisão, te ajude a olhar para as pessoas da forma que Deus olha e te ajude a entender e a buscar o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Feche os teus olhos onde você está e nós vamos orar assim, pedindo que o Senhor derrame sobre nós essa convicção através do seu Espírito Santo, para que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas. Senhor Jesus, muito obrigado pelo texto sagrado. Ele nos ensina, ele nos inspira, ele nos ajuda a compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Mas, Pai, nos ajuda a orar primeiro. Não a depois que as situações fogem do controle, ou as situações mudam completamente de cenário, e o coração começa a se entristecer, a alma começa a se abater, lembremos de orar. Não, não é assim, não é assim. Por isso o Espírito Santo de Deus nos ajuda a orar primeiro, antes de tomar qualquer decisão, que o Senhor nos encha de sabedoria. Mas tudo isso a partir da nossa postura de oração. Pai, antes de fazer qualquer julgamento de qualquer pessoa que seja, que o Senhor nos conceda discernimento para poder perceber que talvez aquela pessoa esteja em grande sofrimento, em grande angústia e precisa, na verdade, da nossa oração, da nossa intercessão. Pai, nos ajuda a orar para clamar que a tua vontade se cumpra na nossa vida, porque muitas vezes nós primeiro realizamos a nossa vontade e depois oramos para que a nossa vontade seja aperfeiçoada, quem sabe por ti,
ou o Senhor acate a nossa vontade. Por favor, Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Nós queremos viver no centro da Tua vontade. Por isso, perdoa as nossas inclinações para o mal. Perdoa a nossa inclinação para o pecado. Perdoa a nossa vida desregrada e sem olhar para Ti. Mas nos ajuda, Pai amado, nos ajuda a primeiro orar e buscar a Tua face, para contemplar as ações e os milagres do Senhor, dia após dia, na nossa vida. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, que estão conectados hoje conosco. Abençoa-os, 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 em nome de Jesus. Amém e amém.